Então, nessa ação penal 502.04.21, depoimento do senhor Olívio Rodrigues Júnior. Senhor Olívio, Pois não. o senhor está sendo acusado aqui nesse processo por um crime pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusado, em princípio, o senhor teria o direito de permanecer em silêncio. Uhum. Mas consta aqui que o senhor fez um acordo que foi homologado no Supremo Tribunal Federal, através do qual o senhor renunciou esse direito ao silêncio. Perfeitamente. O senhor pretende manter esse acordo, Sim. senhor Olívio? Senhor Olívio, por força do acordo, então, o senhor não tem o direito ao silêncio Sim. e o senhor tem o compromisso de dizer a verdade. Se o senhor faltar com a verdade, o senhor inclusive responde criminalmente e o senhor perde o seu acordo. Concordo. Certo? Também deixar claro ao senhor assim, que o que interessa ao juiz é apenas aqui a verdade dos fatos. Sim. Não é para o senhor inventar coisas para ajudar a acusação. Certo? Perfeitamente. Senhor Olívio, o senhor prestou serviço para o grupo Odebrecht? Sim, senhor. Qual o período aproximadamente? Final de 2006 até 2015. Até o final de 2015. Certo. O senhor tinha um vínculo, vamos dizer assim, empregatício com a Odebrecht ou o senhor prestava serviço? Não era um vínculo empregatício, mas era um vínculo exclusivo. Certo. O senhor trabalhava na sede da Odebrecht? Não, não trabalhava na sede da Odebrecht. O senhor usava uma empresa própria para prestar esse serviço? Sim, localmente. Mas Qual usava era o nome da JR Graco. JR Graco. Assessoria e consultoria. E o senhor pode me descrever sinteticamente qual era o seu trabalho? Meu trabalho eu fui contratado pelo Gilberto Silva para prestar serviços na área internacional e fazer pagamentos não contabilizados da empresa Odebrecht. Como é que funcionava? O senhor pode me esclarecer? Semanalmente, o Fernando Migliaccio passava para Ângela Palmeira uma relação, uma planilha contendo alguns pagamentos. E ele me comunicava que ia ter um volume X de dólares a serem pagos no exterior para várias offshores. Eu vinha se tinha saldo, se não tivesse saldo, eu pedia para o Fernando mandar recursos que ele mandava através das empresas offshores que ele controlava, que era Smith Nash, Golak, entre outras. Ele mandava para mim e a partir dali, ele mandando o dinheiro, eu distribuía e saía fazendo os pagamentos. E o senhor sabia quem eram os beneficiários dessas offshores? Não. Que o senhor fazia os pagamentos? Dos beneficiários finais, não. Consta em outro processo que a Odebrecht teria pago através de expediente executivos da Petrobras. Sim. Através de pagamentos no exterior. O senhor sabia que os executivos eram os beneficiários desses pagamentos? Não sabia. O senhor alguma vez... O senhor questionava o senhor Gilberto, o senhor Fernando, do que eram esses pagamentos, do que se tratava? Não questionava. O senhor utilizava para fazer para receber dinheiro do grupo Odebrecht e para o senhor fazer os pagamentos, o senhor utilizava contas no exterior? Sim, várias estruturas. E quem abria essas contas, o senhor mesmo? As estruturas foram abertas do Mino Bank, foram abertas pelo Marcos Bilinski. Certo. Não só Mino, como a OAB também. E a estrutura que foi no Panamá foi aberta por seu Humberto de Leon. Mas e quem controlava as contas era o senhor mesmo? Sim, eu controlava. Não, na realidade eu controlava, mas passava para o Odebrecht todo o controle, o saldo, quanto tinha na conta, ela tinha certo. Também o controle. Mas a movimentação o senhor que fazia? Sim, era eu que fazia. O senhor que entrava em contato com o banco, ó, passa o pagamento para fulano X ou fulano Y? Perfeitamente. Tá. E quantas contas o senhor chegou a ter? Mais ou menos. Foram várias contas, doutor. Mais de uma dezena? Mais de uma dezena. Por que não usar uma conta só? Porque concentrava o volume e ia ficar fácil para os compliance identificar. Alguma movimentação, no caso irregular, como foi o caso que eu estou sendo acusado. A denúncia aqui se reporta a uma conta em nome de uma offshore chamada Construtora Internacional Del Sur. Sim. Essa offshore e as contas dela eram controladas pelo senhor? Sim, senhor. Ela era no Panamá e o banco é o Banco Credit Corp Bank. Só tinha a construtora Del Sul, só tinha conta nesse banco? Ou tinha outros também? Não, só tinha nesse. Ela tinha conta, no Panamá tinha a conta dele, da Del Sur e da Select. Tá.
E o senhor controlava ambas? Ambas. Tá. O senhor conheceu nessa atividade que o senhor realizou para o Odebrecht uma pessoa chamada Rodrigo Tacla Duran? Conheci, sim, senhor. O senhor conheceu pessoalmente? Pessoalmente. Essa pessoa também estava envolvida em prestação de serviço ao Grupo Odebrecht? Ele era um doleiro. Como se chegou ao Rodrigo Tacla Duran? Quem que, vamos dizer, introduziu ele nesse... Essa operação que eu estou sendo acusado, na realidade, é a primeira operação que ele conduziu. Foi a partir daí que ele ingressou no Grupo Odebrecht, através do Fernando Migliaccio. Através do Fernando Migliaccio? Sim. Ele que conhecia o Fernando Migliaccio? Eu creio que sim. Consta aqui na denúncia uma referência a 9 transferências bancárias, no total de 12 milhões e 700 mil dólares, da conta em nome da offshore Construtora del Sul, para conta em nome de uma offshore chamada Vivosante Corporation, mantida no banco Piquet Silt, Singapura, segundo o Ministério Público do Rodrigo Tacla Duran. Sim. Essa foi... Na realidade, existe, eu acho que mais operações desde 2010. Eu não tenho os extratos, mas eu creio que do A ao B também saíram pagamentos para essa empresa. Certo. E quanto a essas operações aqui, o que visava essa operação de 12 milhões de dólares? Na realidade, existia uma quantia de reais que ele necessitava que fosse efetuado a liquidação em dólares. O Fernando arbitrava com ele a taxa, me passava a mim, para mim efetuar o pagamento em dólares para ele no exterior. Esse pagamento em dólares no exterior, ele visava remunerar alguma compra de mercadoria ou compra de serviço do Sr. Rodrigo Tacla Duran? Não. Isso não teve mercadoria, não teve serviço nenhum. É só a transferência de reais para dólar que ele fazia aqui no Brasil. Mercadoria, produto, não existiu nenhum. Deixa eu ver se eu entendi. Ele entregava o equivalente em reais aqui no Brasil? Sim, senhor. Entregava para quem? Para o Odebrecht. Eu acredito que para o seu Álvaro Novis. O senhor mencionou, utilizou a palavra doleiro, foi isso? Sim. O senhor conheceu ele ou alguém se reportou a ele como sendo um doleiro? Não, na realidade, assim, toda pessoa que entrega reais no Brasil, a gente considera um doleiro. Entrega reais e contrapartida dólar. Exatamente, contrapartida recebe em dólar. O senhor conhecia ele do mercado, alguma coisa? Não, nunca conheci. Eu conheci nessa primeira operação e depois ele teve uma movimentação substancial e toda vez ele me cobrava. O senhor falava com ele com certa frequência? Sim, devo ter e-mails dele cobrando montantes que Fernando autorizou a transferência. Esses valores, o senhor mencionou, eram entregues ao Grupo Odebrecht aqui no Brasil? Sim, em reais. E o que era feito com esses reais em espécie? A Odebrecht que dava o fim nisso. Eu não tinha esse controle, esse gerenciamento. O senhor alguma vez questionou o senhor Gilberto ou o senhor Fernando ou alguém do Odebrecht o motivo desse procedimento? Não questionei, doutor. O que o senhor imaginava que se tratava isso? Imaginava, hoje propina, mas na época eu não questionava porque eu estava ganhando comissões, então não tinha um questionamento. Eu era comissionado, fazia, quanto maior o volume que ele operava, maior a rentabilidade que eu tinha. Como é que era a remuneração do Rodrigo Tacla Duran? Isso eu não sei precisar o senhor. Sei que era uma comissão muito superior à minha. Além da arbitragem que ele operava também, a diferença, né, que black contra comercial, existe uma diferença aí em torno de 5, 6%. E utilizava também o senhor Rodrigo Tacla Duran para fazer pagamentos no exterior, para terceiros? Não sei precisar. A mim, ele recebia reais aqui e eu pagava dólares para ele lá no exterior. Quem disponibilizava o que antes? Vamos dizer, ele disponibilizava os reais antes e depois recebia em dólares? Ou como é que funcionava? Existia um conta corrente entre a Odebrecht e ele, que na realidade era controlada pelo Fernando, e isso ia
balanceando, se existia uma necessidade de pagar, ele solicitava o pagamento e eu efetuava a transferência para ele. A denúncia menciona essa conta VivoSante Corporation, Rodrigo Tacla Duran. O senhor sabe se ele tinha outras contas? Tinha. Na realidade, quando aconteceu de ele ser apresentado a nós, a mim especificamente, foi pedido para que ele começasse, como também estava abrindo a operação do Minon, se era possível colocar ele dentro da estrutura do Minon. E ele obteve várias estruturas dentro do próprio Minon. Metex, ZD, eu não me recordo todas, mas essas são algumas que eu me recordo. Tá. E através dessas empresas ele recebia todos os montantes que eram autorizados pelo Fernando, que eu passava a ele. O Fernando e o senhor Hilberto, é uma referência que você trabalha em um tal de setor de operações estruturadas do Odebrecht. O senhor tinha ouvido esse nome na época? Não, o nome não foi me passado. Isso era uma coisa interna da empresa. Para mim era a pessoa do Fernando e a pessoa do Hilberto. As suas contas recebiam valores diretamente de contas, vamos dizer, em nome do Odebrecht? Não. Recebeu uma vez, mas foi uma operação num fundo, que é o fundo Apex, que na realidade foi feita uma operação que não teve não teve nenhuma outra transferência que não das empresas controladas pelo Fernando. O senhor mencionou essas contas, até mencionou Smith e Nash, Sim. E essas contas eram do Fernando, então? Controladas pelo Fernando. Pelo Fernando. Sim. E como é que o senhor sabia que isso tudo era dinheiro do Odebrecht? Porque eu solicitava o valor que tinha que ser pago, o Fernando era uma pessoa do Odebrecht e mandava o dinheiro. O senhor tem conhecimento se o senhor Rodrigo Tacla Duran prestava serviço a outras empresas fora do Odebrecht? Na época, não. Depois da Operação Lava Jato, fiquei sabendo que ele prestava serviço para essas empresas que veio a surgir na Lava Jato. O Ministério Público juntou aqui na folha 16 da denúncia um quadro que tem transações de algumas offshores em pagamentos para executivos da Petrobras. Sim. Então consta aqui a Delsur, o senhor controlava? Sim, eu controlava. Cleanfield? Também controlava. Innovation? De minha propriedade. Arcadex? Não me recordo. Arcadex eu acho que não é minha. É da estrutura do Fernando. Aí constam aqui transferências, por exemplo, para conta em nome de offshore. Ou se não for do Fernando, é de um pagamento. Aí contas aqui para depósitos para, por exemplo, offshore em nome de Sagar e de Quinos, que seria de Paulo Roberto Costa, executivo da Petrobras. Peixo, que seria de Pedro Barusco, também executivo da Petrobras. E Misort, Renato Duque, executivo da Petrobras. Eram vários os pagamentos que eram feitos a contas offshores no exterior? Sim, vários. E em volumes quebrados, não eram volumes fechados. E qual que era assim a justificativa? Porque o senhor passava esse dinheiro para a conta que o senhor disse que era do doleiro lá do Tacla Duran. Ele disponibilizava em reais. Perfeito. Agora esses depósitos foram para a conta offshore de um beneficiário final. Sim. O executivo da Odebrecht. Como é que eram diferenciadas essas operações? Não existia uma diferença. A instrução da empresa era para fazer o pagamento. Ela me enviava, eu efetuava o pagamento. Mas aqui no caso do Rodrigo Tacla Duran, o senhor sabe quem que é o titular da conta. Sim. E por propósito da operação. E nesses outros casos, o senhor não sabia? Não, porque era outro banco. Não tinha outra. Não existia necessidade de eu saber e não existia uma cobrança por parte dessa pessoa que o senhor falou, o Renato Duque, o seu Barusco, e não existia uma cobrança deles com relação a mim. Se existisse um não pagamento, eles cobravam a empresa me cobrava. Falei, Olívio, você não fez o pagamento para Pesco. Aí ela vinha, o Fernando vinha, Olívio, aquele pagamento que eu te mandei da Pesco, por que você não fez ainda? Por que não foi feito?
Então a cobrança não era feita pelos doleiros em si. Essas transferências efetuadas a partir da sua conta, tanto as que o senhor recebia como a que o senhor depois efetuava, eram paradas em documentos, por exemplo, contratos ou invoices? Essa operação especificamente da Vivosan foi feito um contrato. Foi feito um contrato? Sim, foi. E esse contrato é um contrato que ele diz que é uma telefônica. Uhum. Mas eu não sou dono de telefônica, não sou dono de nada disso. Isso foi uma fake, né, uma coisa montada para ele receber a quantia que não só de 12 milhões e meio, que eu acho que foi total uns 30 milhões de dólares na época. Então esse contrato foi fraudulento, então? Sim. Não teve prestação de serviço? Nenhum. Um detalhe importante, em 2010 era o OAB. A partir de 2010, quem produzia os contratos era o Minobank, que foi contratada a menina que produzia a documentação. Nesse caso específico, quem produziu o contrato foi o próprio Taka Duran, no escritório dele, não sei se foi a irmã dele, coisa do gênero. Sim. E para essas outras transações aqui das contas dos executivos da Odebrecht, foram feitos contratos ou invoices? Qual? Essas aqui, Peixo... Não. Que eu me recorde, não. E por que teriam sido feitos contratos bem nessa aqui Porque saiu uma operação única de 12 milhões e meio de dólares. Em outros casos também foram feitos? Não, porque os valores eram menores e os compliances não questionariam. Quando havia questionamento era feito? Só nas entradas, basicamente, doutor. Porque o Fernando mandava volumes expressivos para essas contas. Então existia um contrato para suportar a entrada do dinheiro. Mas na saída nenhum banco perguntava o que. E para suportar essas entradas, que tipo de contrato que era feito? Diversos contratos. Quem cuidava, na realidade, desses contratos era o Vinícius Borim. Algum desses contratos tinha objeto verdadeiro? Nenhum. Prestação de serviço? Nenhum. Era só transferência de dinheiro? Sim. Em princípio são essas questões, eu passo aí ao Ministério Público. Muito obrigado, Excelência. São rápidos esclarecimentos adicionais. Perfeito. Senhor Olívio, boa tarde. Boa tarde. Embora o senhor já tenha afirmado isso em outros depoimentos, só para poder ficar explícito, essas contas que o senhor controlava, elas eram declaradas às autoridades brasileiras? Não, nenhuma conta foi declarada. Certo. Nessa operação que é objeto da denúncia, que o senhor disse que foi a primeira que foi realizada com o senhor Rodrigo Tacla Duran, sim, ela, conforme já consta na denúncia, totaliza 12 milhões e 700 mil dólares e ocorreu num período curto, entre 14 de setembro de 2010 e 28 de setembro de 2010. No entanto, esse valor foi fracionado. Existe alguma razão especial por que esses pagamentos foram fracionados e não foram feitos todos de uma vez só? Fluxo de caixa. Certo. O senhor também, ao responder a pergunta do juízo, disse que para essa operação foi apresentado um contrato. Sim. E ao responder, o senhor disse que ele diz que é um contrato relacionado a uma telefônica. Só para ficar claro, quem diz que é o Rodrigo Tacla Duran afirma aí na mídia, e veio a informação de que a Odebrecht, no caso, que eu efetuei o pagamento, seria proprietário de uma empresa de telefonia. Não é isso. Que na realidade quem seria dono da empresa de telefonia seria o Olívio, que estaria pagando pela empresa de telefonia. Eu não tenho empresa de telefonia, nunca comprei empresa de telefonia e nunca mexi com o ramo de telefonia. Certo, então o objeto desse contrato é falso. Sim, completamente. Certo. O senhor se recorda se foram feitas outras transferências para Vivosan em outras oportunidades? Eu não sei especificar se foi Vivosan, mas como a operação era uma operação inicial de 100 milhões de reais, eu creio que saiu dinheiro do A ao B, não sei precisar volumes e contas, para empresas offshore que o Rodrigo Tacla controlava. Quando o senhor diz que a operação inicial era de 100 milhões de reais, que operação inicial era de 100 milhões de reais? Os reais que ele ia transferir para a Odebrecht totalizaram 100 milhões de reais nessa primeira operação.
Certo. E o senhor tem conhecimento do destino desse dinheiro depois de chegar nas contas do senhor Rodrigo? Não. Eu fiquei sabendo da operação por causa da necessidade de pagá-lo no exterior. Certo. O senhor também mencionou que chegou a conhecer pessoalmente o senhor Rodrigo Tácula Duran. Conheci. Nessa época mesmo. Certo. O senhor chegou a almoçar com ele e com outras pessoas relacionadas ao chamado setor de operações estruturadas da Odebrecht? Fernando Migliaccio me chamou em determinado dia. Falou: Olívio, nós temos pago muitas operações para uma pessoa e nós vamos ter uma operação grande, da qual eu acho que vai necessitar um contrato, que é esse contrato que nós acabamos de falar. E aí ele me solicitou para que eu fosse nesse almoço e apresentasse a pessoa, que era o senhor Rodrigo Tácula Duran. O senhor é que foi o responsável por apresentar o senhor Rodrigo? Não. O Fernando Migliaccio foi nesse almoço a me apresentar o Rodrigo Tácula Duran. Quem mais estava nesse almoço, o senhor se recorda? Não, o Fernando tenho certeza, talvez o Luiz Eduardo, mas eu não posso precisar. Perfeito. A denúncia aqui também menciona operações Dragão. O senhor sabe a que se refere isso? Isso na realidade é o Vuyu, essa operação Dragão, é o chinês, que eu apresentei ao Rodrigo Tácula Duran, da qual ele tinha estrutura de doleiro, ele conseguia retirar dinheiro em qualquer lugar do Brasil, essas coisas todas, e ele passou a operar 25 de março através do Vuyu. Só para deixar claro, quando o senhor diz passou a operacionalizar, era a forma de disponibilizar os recursos em reais aqui no Brasil, fazendo a compensação com os valores que eram depositados no exterior? Exatamente. Ele fazia a conversão. Ele retirava os reais na 25 de março, baseado naquele montante de reais, ele fazia uma conversão de taxa com o seu Fernando Migliaccio. O Fernando Migliaccio, na sequência, me informava: olha, Olívio, eu fechei 2 ou 3 milhões de dólares que tem que disponibilizar ao seu Rodrigo Tácula Duran. Certo. Já caminhando aqui para encerrar, senhor Olívio, o senhor mencionou que não sabia qual que era a remuneração do senhor Rodrigo Tácula Duran nessas operações. Não, sei. O senhor sabe a quem caberia ou a quem coube definir essa remuneração do senhor Tácula Duran nessas operações? Olha, quem deve ter negociado com ele foi o Fernando Migliaccio. Por apresentação, eu creio que ele era a pessoa mais indicada a saber qual era o montante que o seu Tácula Duran oferia de ganho. Mas a grosso modo, doleiro se ganha em torno de 5, 6% na arbitragem das moedas. Certo. Considerando o que o senhor disse aqui, especialmente o envolvimento com essas figuras, como o senhor tem chamado de doleiros, sim, e responsável pela aproximação delas com o grupo, o senhor tinha presente que o senhor poderia estar envolvido em pagamentos ilegais quando o senhor fazia esse tipo de serviço? Tinha consciência. Perfeito. Senhor Olívio, muito obrigado. Estou satisfeito. Excelência. Assento de acusação. As defesas. A defesa dele. Excelência, só para complementar. Daí só no microfone, então. Só uma questão. Eu queria saber se o Rodrigo Tácula Duran, ele era um usuário do sistema DrawSys. Ah, sim. Toda pessoa que vamos dizer assim, trabalhava nesse departamento de operações estruturadas, ele não era um funcionário, era um prestador de serviço, era um doleiro, quem quer que for, ele tinha acesso e tinha e-mail, inclusive, lá dentro, que ele é uma pessoa que só usava esse sistema para contactar a gente, as pessoas que eram envolvidas. Você lembra o codinome dele no sistema? Olha, o mais comum é que depois mudou, mas era Black Z. Certo. Só mais uma questão, Olívio. O doutor Sérgio Moro perguntou para você se você sabia quem era o beneficiário final na época. Você já disse que não, né? Não. Porque uma forma de diferenciar é que o Rodrigo Tácula, por exemplo, tinha nome no sistema, poderia cobrar um pagamento direto sim. de você. Então Os doleiros eu sabia quem era e quais eram as empresas. Você sabia diferenciar? Sim, porque era uma pessoa que tinha conta interna dentro do próprio banco. E para quê? Para que não existisse fazer novos contratos, abastecer essas contas e tudo mais. Então, era uma transferência interna, não existia essa burocracia. E isso se tornava fácil e eu conhecia as pessoas que eram doleiros. Na realidade, eram
3 doleiros: o Rodrigo Tacla Duran, o Ju Cabala, que é a pessoa do seu Dario Messer, e o Haroldo Adolfo Melo, que é o Matalon. São os 3 doleiros que operavam com o Odebrecht. Mas depois na época da Lava Jato, te pediram para fazer uma pesquisa de todo mundo que foi pago, que tinha ligação com Petrobras? Sim, foi pedido para... Quando estourou a Operação Lava Jato, aí sim a Odebrecht me comunicou, falou: olha, você pagou para o seu Renato Duque, Barusco, entre outros, um volume X. Eu gostaria de saber de onde saiu, qual o valor, a data, tudo mais. Aí foi feita uma pesquisa que inclusive está na minha colaboração, dessa pesquisa de todas as contas que foram pagas que eram da Petrobras. Tá certo, estou satisfeita, Excelência. Certo. Essa transação apenas aqui envolvendo essa conta de Singapura, o senhor foi informado ou sabe o que foi feito com esse dinheiro enviado para Singapura, na conta do senhor Rodrigo? O que ele fez com o dinheiro depois? Não sei informar o senhor, mas assim, ele diz que era tudo declarado, mas uma coisa declarada ilícita, ele lavou de novo. Ele fez uma outra lavagem de dinheiro em um outro país. Esses recursos que ele recebia da Odebrecht ou das suas contas, o senhor tem ideia? Alguma vez ele comentou ou informou o senhor o que ele fazia com esses recursos? Não. Bom, então pode... É isso? Pode interromper.